Retornando ao sonho com os lobos, no caso, o homem dos lobos, é importante lembrarmos, colegas, que esse sonho ocorreu, pelo menos pelo que é relatado pelo paciente, quando ele tinha aproximadamente 4 anos de idade. Vejam, dentro da teoria da sexualidade, dos 3 ensaios da sexualidade, essa é a fase em que a criança estaria entrando na fase fálica, onde estaria ali desenvolvendo um erotismo voltado para o quê? Para a própria masturbação. A descoberta de quê? Da diferença sexual. Como já vimos em outros casos, do pipi. Aquele desejo voltado à mãe, a sua libido direcionada à mãe, e a proibição do pai ou interdição do pai desse desejo. É fundamental nós observarmos a idade em que ele estava para tentar compreender como Freud vai conduzir a análise desse sonho. Mas não se sabe ao certo com que idade ele teve esse sonho. Ele diz aproximadamente 4 anos. Mas, colegas, a que é que esse sonho se referia? Uma cena primária ou uma fantasia primária? Ora, o que é uma cena primária? É quando a criança ela vê uma relação sexual ou um coito entre 2 pessoas e ela não consegue compreender aquilo como uma relação sexual, mas compreende muitas vezes como uma violência. Essa seria uma cena primária que muitas crianças veem ainda bebês, com meses ou poucos anos de vida. E também existe a fantasia que se constrói da cena primária. Então, nós já temos aí, o Freud já levanta. O Sergei teria visto uma cena primária ou uma fantasia primária. E veja, existe ainda uma impossibilidade da criança expressar com palavras as vivências dos primeiros anos. Ela tem sensações, ela tem afetos. A exemplo do medo, né? É um afeto poderoso, que muitas vezes a criança não consegue expressar, pôr em palavras o que ela sente, o que ela viu. E muitas vezes ela só vai conseguir construir essas vivências a partir de impressões adultas, do que ela lembra, ou seja, com base nas suas recordações. Logo, a fantasia do adulto indica um retorno para a sua infância. E essa lembrança da infância, a espécie de ser gay, porque veja, é a análise de um caso de neurose 15 anos depois. É um adulto que recorda a sua infância e vai trazer lembranças que de toda forma serão distorcidas e impregnadas de fantasias, ou seja, lembranças encobridoras. Percebem a quantidade de encobrimentos, se assim a gente pudesse dizer, de deformações que ocorrem de um ponto a outro? Logo, as mais antigas vivências infantis não podem ser tidas de novo como tais, mas são substituídas por transferências e sonhos na análise. Então, essas antigas vivências infantis, que muitas dizem respeito à visualização de um ato sexual, a cena primária, elas não podem ser retomadas, mas elas vão ser substituídas por transferências, por sonhos
na análise. E, no caso do Hans, nós temos aí o sonho de angústia. Veja, o Freud ele vai elaborar uma hipótese de que esse sonho com os lobos tenha sido uma possível vivência de um coito a tergo pelos pais. Um coito que possa ter produzido uma excitação na criança, no estímulo anal, porque ele inclusive vai elaborar uma hipótese de que essa criança deveria ter por volta de 1 ano e 7 meses, 2 anos, quando teve esse sonho. Visto que o quê? O Serguei vai trazer elementos de que ele possivelmente dormia no quarto dos pais. E que, ao provocar esse estímulo anal, e ele observar um coito de animais em idade posterior, ele poderia ter construído uma fantasia desse bebê presente na cena. Logo, o sonho ele vai aparecer como uma deformação desse bebê presente na cena, observando esses pais, esses lobos, colegas, que querem devorar esse bebê com essa cauda grande que seria o pênis do pai. Esse olhar que olha para o bebê quando acorda, chora e interrompe a cena. Ou seja, esse abrir dos olhos seria o próprio abrir da janela. Então, é nessa tentativa de interpretação dessa linguagem do sonho, trazendo o que para uma fantasia criada a partir de uma vivência infantil, que Freud vai trazer, construir a interpretação desse sonho com os lobos. Um sonho que foi um sonho de quê? De angústia. E de angústia, que era angústia de quê, colegas? Angústia de castração. Uma angústia que ela vai ser retomada quando? Naquela fase fálica, aos 4 anos de idade aproximadamente. Uma angústia que vem de uma vivência infantil de excitação anal, da observação de que? De um coito a tergo por animais, em que se constrói uma fantasia retomando aquela lembrança que não havia sido elaborada. Lembrando que a criança ela não teria capacidade de elaborar. E isso retorna no sonho de angústia, voltando-se para o quê? Para o ser devorado, a castração pelo lobo. É muito interessante porque essa fobia por lobos se dá aos 4 anos, ou vai até aos 4 anos aproximadamente. Depois, ele tem uma fobia de animais e a iniciação religiosa, que vai se caracterizar por uma neurose obsessiva até os 10 anos de idade. Então, o Freud vai elaborar aqui as 4 fases da infância do Serguei. A primeira, que seria preliminar à sedução, e vamos entender o que significa a sedução, em que ocorre o que? A cena primária, que vai até aproximadamente os 3 anos e meio. A segunda fase, que seria da mudança de caráter, ou seja, do início da fobia até o sonho angustiante. O sonho angustiante, que se dá aos 4 anos. Depois dessa fobia de animais, que seria ali esse período dos 4 anos dele, em que ele desenvolveu essa fobia por animais, até uma iniciação religiosa, que vai levar à culpa e à expiação. Iniciação essa que desencadeia uma neurose obsessiva que vai durar até os 10 anos de idade.
Então, aí nós temos as 4 fases do ser gay. Vejam só, lembrando que a neurose obsessiva, ela tem como sintoma na obsessão pensamentos persistentes e indesejados, e na compulsão as ações persistentes e indesejadas. No caso do ser gay, ele vai desenvolver o quê? À medida que ele vai sendo introduzido no conhecimento religioso, numa educação religiosa, após os 4 anos, e coincide com o quê? Com justamente a idade de educação, do ensino, início do ensino, ele vai desenvolver o quê? A expiação dos pecados, né? Essa expiação de que existe sempre esse número 3 também, olha, o número 3 que vai acompanhar seus pensamentos. E ele fala de contar sempre 3 montinhos, né, de fezes, que quando ele vê isso, ele pensa em Deus, Pai, em Filho, essa figura masculina, essa figura onipresente, que já foi marcado também em outros tipos de neurose. O Freud vai chegar justamente no ponto do desenvolvimento dessa neurose obsessiva a partir de quê? Do erotismo anal e do complexo de castração. Veja, saímos da hipótese do sonho dos lobos ser uma fantasia de uma vivência de um coito a termo, ou seja, de um coito por trás, em que essa zona anal, ela fica assim à vista. E que, ao mesmo tempo, colegas, poderia ter despertado nessa criança uma espécie de excitação anal, por ser justamente naquela etapa de desenvolvimento libidinal da criança. Que essa vivência, posteriormente fantasiada, ela passaria dentro dessa fase libidinal fálica edipiana, pelo quê? Por um complexo de castração. Então, a gente vai fazendo esse passeio na teoria freudiana para entender como Freud vai trazer o erotismo anal e o complexo de castração. O erotismo anal que vai estar muito presente no desenvolvimento da neurose obsessiva. O excremento como produto dessa zona anal erótica vai estar presente no desenvolvimento da neurose obsessiva do homem dos lobos, o ser gay. O ser gay vai mostrar problemas, colegas, com evacuação, problemas esses que foram investigados e não tinham nenhuma causa orgânica. Ora, não é mesmo a zona anal uma zona erógena? E esse problema com a evacuação vai mostrar a repressão do prazer na zona anal por esse homem. Esse problema com evacuação vai ser caracterizado como um sintoma histérico, porque ele é orgânico sem causa. É assim descrito pelo Freud durante seu estudo do caso. E essa zona anal, colegas, ela possui uma forte identificação com a mãe, já que o que? A zona anal identifica uma posição passiva diante do homem, ou seja, do dano que o pai fizera à mãe. E que dano seria esse? A doença psicológica da mãe. Um pai que também vai sofrer de danos. Então, esse rapaz e esse menino
que vão identificar a zona anal como uma zona erógena que remete a uma passividade feminina em relação ao masculino e que ali presentifica o quê? A doença da mãe e a relação do pai com essa doença. Vejam, não é ele que aos 18 anos adquire uma doença sexualmente transmissível? Então, pensem aí, né? A mulher, o sujeito que falta um membro, que esse sujeito da posição passiva é um sujeito castrado, é um sujeito da castração. O resultado disso é a castração como condição da atitude feminina, ou seja, uma atitude passiva no coito a tergo, no coito por trás. Então, né, a atitude passiva é uma atitude feminina diante do homem. Logo, o que está reprimido aí, se não uma posição feminina que seria homossexual ou homoerótica dentro do coito? A gente chega nesse ponto no que o Freud também desenvolve como a teoria da cloaca. Essa teoria da cloaca, que já vai estar presente lá no Pequeno Hans, de que todas as crianças nasceriam do ânus. Logo, as crianças seriam como fezes que saem do ânus, algo que é presente e que também é prazer, colegas. O excremento, criança, estaria relacionado a esse pênis também, a um forte investimento libidinal. Mas veja, a criança e o dar à luz a uma criança indica uma posição que feminina, passiva. Então, o que o Freud está nos trazendo é que aquele sonho do lobo, com o lobo, na verdade, pode ser revelador de quê? De uma angústia de castração. Uma angústia de castração que se dá a partir do quê? De uma identificação com uma posição feminina, o quê? Passiva. Porque o feminino é o sujeito que não possui o pênis, é o sujeito da ferida a que falta o membro. Logo, a escolha objetal do ser gay seria reveladora dessa posição adotada. Porque aí vem um outro elemento que ele vai falar de um sonho da fobia com a borboleta pousando numa flor, em que ele vai trazer essas asas de borboletas. Por que a borboleta pousando numa flor? Num processo interpretativo e analítico, juntamente com o ser gay, o Freud vai trazer essas asas dessas borboletas, em que ele fala que são asas listradas, vespe, em que ele confunde a palavra espe e diz que é porque não fala alemão, mas o Freud observa, espe são as iniciais do seu nome, SP, Sergei Pankechev. Ato falho, colegas. Ato falho como formação do inconsciente. Então, essa vespe aqui, borboleta, ele diz que é ESP, SP. E a borboleta pousando numa flor e as suas asas abrindo e fechando, que remetem às pernas das mulheres. O 5 romano. Nesse momento, ele vai dizer que as listras da borboleta parecem uma gruxa, pera, que era o mesmo nome de quê? Da babá menina dele.
a bruxa, que nós remetemos lá no início desse contexto familiar. E que vai remeter à própria posição da bruxa babá lavando o chão. Ora, ele, menino, observava esse abrir de pernas dessas mulheres, de 4 no chão. Olha, as mulheres no chão, de joelhos, né, nessa posição que seria quase de um coito a tergo, né, a posição feminina, lavando o chão. E que essa posição, ao vê-la no chão, teria provocado a enurese, ou seja, ele teria feito ali um pipi, vendo essa mulher. Veja, colegas, na fase em que ele está. E que essa cena da bruxa, dessa mulher, das pernas que ele vê se abrindo, derivaria a fantasia posterior dos anos adultos, né? Dessa posição passiva, dessa posição feminina. Uma cena que, segundo Freud, só pôde ser sexualizada mais tarde, na recordação dele, da cena. Porque naquele momento da infância, a cena, ela não é passível de compreensão. Ele tem a sensação, ele tem a excitação, tem a enurese, mas ele não lembra aquilo como sexualizado. É isso que o Freud está trazendo através do caso do Homem dos Lobos, que as crianças, elas sentem sexualidade, mas a sexualização que elas dão às vivências serão posteriores. Só é possível a partir da adultez, colegas, quando se olha, se lembra e já tem uma concepção ulterior de sexualidade. Por fim, o que nós temos nesse caso como elementos de análise são o sonho enquanto manifestação dessa angústia e propagador da angústia dos lobos. Os sintomas de histeria, obsessão, compulsão e fobia. A linguagem enquanto atos falhos e substituições. E, por fim, a influência da infância no desenvolvimento da neurose adulta. Aquela neurose que ele apresenta-se como incompatível para a vida. Então, ficamos aqui com esse caso importantíssimo da psicanálise dentro da clínica freudiana dos casos clássicos, que é o Homem dos Lobos.